Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto. E agora a gente vai estudar um ponto muito importante da química orgânica, que são as representações das cadeias carbônicas. Bom, a essa altura do campeonato, a gente já sabe o que são cadeias carbônicas. E isso tem a ver com a flexibilidade de o carbono ser um elemento químico que faz tradicionalmente 4 ligações covalentes. E com isso ele consegue fazer cadeias gigantescas com outros átomos de carbono, assim como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos da tabela periódica. Bom, então, só para recapitular, aqui está uma representação do átomo de carbono com os seus 4 elétrons de valência. Só para lembrar, o carbono está no grupo 14 da tabela periódica e este número 14 diz para a gente que ele possui 4 elétrons de valência, porque todos os elementos do grupo 14 possuem 4 elétrons de valência. Bom, segundo a teoria do octeto, para ele ficar com uma configuração eletrônica de 8 elétrons de valência no total, é necessário que ele faça 4 ligações covalentes. E a gente tem estudado bastante isso. Bom, então, tendo 4 elétrons de valência, o carbono faz 4 ligações covalentes e cada ligação que ele compartilha os seus elétrons é como se ele estivesse ganhando um elétron a mais. E no total de 4 ligações, é como se ele estivesse ganhando 4 elétrons, portanto ficando com 8 elétrons no total, né, na sua última camada. E isso confere ao carbono, então, uma estabilidade química, que faz parte aí dos estudos da teoria do octeto. Bom, o hidrogênio, ele está no grupo 1 da tabela periódica, portanto, ele tem um elétron de valência e precisa compartilhar somente um dos seus elétrons. Então, se o carbono quiser se completar em termos de ligação covalente com o hidrogênio, ele faz 4 ligações com 4 hidrogênios, né? Então, os hidrogênios fazendo uma ligação simples com o carbono, como é o caso da molécula de metano, por exemplo. E esta representação que nós temos aqui na tela, que eu estou indicando, ela é a representação da fórmula eletrônica, porque eu mostro os elétrons que estão sendo compartilhados. E existe também a fórmula da representação estrutural, fórmula estrutural, onde eu substituo o par de elétrons compartilhado por um traço. Esse traço, então, representando a fórmula estrutural da molécula de metano. Bom, então a gente viu também que os compostos carbônicos, orgânicos, eles são constituídos, via de regra, né, de carbono ligados a átomos de hidrogênio. E para completar as moléculas aparecem então outros elementos, né, heteroátomos como nitrogênio, oxigênio e enxofre em outros compostos de carbono. Mas basicamente carbono e hidrogênio são muito comuns nos compostos orgânicos, né? Como a gente vê aqui nessa molécula de etano. Bom, para montar essa molécula, nós temos um carbono ligado ao outro. Como o carbono faz um total de 4 ligações, a gente sempre tem que ter em mente que para a molécula estar completa, cada um dos carbonos precisa ter 4 ligações. Então, este carbono da direita só tem 3 hidrogênios, porque uma das suas ligações já está sendo utilizada para ligar com outro carbono. Não é verdade? Bom, então nós temos a representação eletrônica, onde eu mostro os elétrons compartilhados. Cada par de elétrons compartilhados eu substituo por um traço, representando uma ligação simples, 2 traços a dupla e 3 traços a ligação tripla na fórmula estrutural. E a molecular é aquela onde eu sintetizo as informações e coloco somente os elementos que fazem parte do composto, nesse caso carbono e hidrogênio, e a quantidade de vezes que ele aparece. Lembre que o número 1, porque só tem um átomo de carbono no metano, ele fica subentendido, né? Ele não é escrito. E como possui 4 átomos de hidrogênio, então a gente escreve um 4 subscrito do lado direito. Bom, e aí olha só, agora que a gente já recordou essas representações, né, eletrônica, estrutural e molecular, existem outras formas derivadas dessas para representar as estruturas carbônicas. Então, é muito comum a gente sintetizar, a gente condensar os hidrogênios ligados aos carbonos. E aí a gente tem fórmulas estruturais condensadas. Então, o que se condensa tradicionalmente?
Não é comum encontrar o hidrogênio ligado ao carbono? E normalmente não são vários hidrogênios? Então é comum também a gente condensar a representação dos hidrogênios ligados aos carbonos. Sempre tendo em mente que o carbono faz 4 ligações ao final. Então essa é uma fórmula estrutural tradicional, sem estar condensada. E na hora de condensar a fórmula, o que a gente faz? Está vendo que este carbono está ligado a 3 hidrogênios? Este também. Então, para simplificar a fórmula, você escreve H3C, mostrando que tem 3 hidrogênios ligados a este carbono. Traço, porque o traço é mantido indicando as ligações entre os carbonos. E depois CH3. Então, observe que aqui o hidrogênio veio à esquerda e aqui o hidrogênio veio à direita na fórmula condensada. Por que isso? Porque na fórmula estrutural não condensada, esses hidrogênios justamente estão à esquerda da molécula e esses à direita da molécula, tá? Então, é comum fazer assim. Os da esquerda ficam à esquerda e os da direita à direita. Então, veja. Esta fórmula que está aqui, ela também se trata de uma fórmula estrutural, mas a gente chama ela de condensada. Por quê? Porque para simplificar, eu resolvi sintetizar todas as 3 ligações com os hidrogênios em H3C. Então, basta eu me lembrar que o carbono faz 4 ligações e entender que uma delas está indicada aqui e as outras 3, com cada um dos 3 hidrogênios, está subentendida. Então, quando eu escrevo este tipo de representação estrutural condensada, eu estou me referindo a esta molécula completa aqui. Por que os químicos, os cientistas, utilizam a linguagem da fórmula estrutural condensada? Porque ela é mais rápida, mais prática, mais fácil de desenhar, economiza tempo. Então, muitas vezes a gente vai utilizar a condensada mesmo, tá? Bom, aqui tem uma outra molécula com 4 carbonos e olha só que interessante. Este carbono possui 3 hidrogênios, H3C. Os carbonos do meio possuem 2 hidrogênios cada um, CH2, CH2. E o carbono da ponta também, CH3. Então veja, é importante que a partir de agora você consiga transitar na compreensão desta molécula que está com representação estrutural plena, com todas as suas moléculas, com todas as suas ligações, com todos os seus átomos, e entender que esta representação pode ser condensada e simplificada aonde eu agrupo os hidrogênios, tá? Então veja, aqui a gente escolheu colocar o hidrogênio à direita do carbono, mas se colocasse à esquerda também daria certo. É mais comum colocar à direita, mas tanto faz a ordem, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é que estes 2 hidrogênios, eles estão numa representação condensada, ou seja, não é que este hidrogênio está ligado a este carbono, não. Os traços são sempre para representar a cadeia carbônica, ou seja, as ligações dos carbonos com os carbonos. Esses hidrogênios que ficaram na mesma linha, eles estão ligados a este átomo de carbono e a este. Eles não estão ligados entre os átomos de carbono, né? Eles estão ligados nos átomos de carbono. Bom, então essa fórmula estrutural convencional eu posso condensar dessa maneira, mas observem aqui então, né, que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. E esses grupos CH2, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos CH2. Então essa é uma forma de condensar. Existe um processo de condensar ainda mais, onde eu agrupo os conjuntos que são idênticos. Então CH2 é tudo idêntico, eu posso também representar isso da seguinte maneira: CH3 que é a ponta vai ser mantida, CH3 que é a ponta vai ser mantida, e esses grupos CH2 que são idênticos, eu organizo eles num conjunto CH2, entre parênteses, boto um 6, para indicar que existem 6 grupos CH2 nessa cadeia carbônica. Então veja, vai ser importante que você possa reconhecer essa estrutura
quando você ler essa estrutura condensada ou quando você ler essa estrutura condensada. No terceiro tipo, nós condensamos os hidrogênios e condensamos os conjuntos idênticos de carbonos com hidrogênios, tá? Então, é bem flexível as possibilidades de condensamento nas fórmulas estruturais. Bom, observe, né, que a fórmula estrutural condensada ela agrupa átomos e também grupos de átomos repetidos. Algumas ligações covalentes não são mostradas na fórmula, mas ficam implícitas, né? Então, esta ligação hidrogênio com carbono ela não é mostrada, mas ela fica implícita. Você precisa entender que aqui neste carbono ela existe, né? Essa ligação, ela só não está sendo representada, mas a gente precisa entender que este composto se referencia a este composto. Bom, então, nos compostos cíclicos, como é esse caso, a gente também vai condensar, né? Então, esses hidrogênios estão explícitos e agora a gente vai sintetizá-los, a gente vai condensá-los, agrupando os grupos CH2 no composto. Observe que aqui eu posso colocar o CH2, né, o H2 à direita do carbono, ou à esquerda ou à direita, de forma que os átomos de hidrogênio fiquem fora desse esqueleto de carbono. Ou colocando assim ou assim, tanto faz. O importante é que você tenha uma representação de fórmula estrutural condensada adequada, né, com o número correto de carbonos e hidrogênios. Bom, então, para essa molécula, onde aparece aqui um heteroátomo, o que a gente faz? A gente organiza, condensa os hidrogênios, como de costumes, H3CCH2COH2, e vai ficar um último traço aqui, ó, explícito, mostrando o grupo OH. Então, o grupo OH junto, na verdade, é um oxigênio com uma ligação simples com o hidrogênio. Então, eu também condenso esse grupo, essa ligação vai ficar implícita. Então, eu escrevo OH. Isso é bem comum. Bom, neste composto aqui, apareceu um átomo diferente, né, o nitrogênio, e eu também vou sintetizar os dois hidrogênios ligados a ele. Então, vai ficar H3CNH2. Veja que, novamente, essas ligações com o hidrogênio ficaram implícitas. Então, ao ver essa molécula, você precisa entender que ela se trata deste composto aqui, tá? Essas duas representações são fórmulas estruturais, porém condensadas. Bom, então, existem algumas variações de representações de fórmulas condensadas. E é importante que você possa saber compreendê-las, essas variações, e também produzir fórmulas estruturais condensadas. A única regra que não deve ser rompida é o número de carbonos e o número de hidrogênios e outros átomos adequados para as ligações de cada um. Então, lembrando que o carbono faz 4 ligações, hidrogênio faz 1 ligação, nitrogênio 3 e oxigênio 2 tradicionalmente. Bom, então eu posso representar este composto condensando esses dois hidrogênios. Aqui neste carbono do meio tem um CH e no carbono da direita CH3. Ou existe uma outra forma de representá-la, aonde, né, uma forma alternativa, eu condenso esse hidrogênio, mas eu deixo aqui, ó, uma ligação do carbono do meio com o seu outro hidrogênio, porque eu quero dar um destaque para essa ligação. Então veja, eu estou condensando alguns hidrogênios, como os da esquerda e da direita, mas o hidrogênio do meio eu mantive, tá? A ligação. Isso pode ser feito porque às vezes, durante o uso daquela representação, eu quero dar um destaque para aquele hidrogênio dentro de uma reação química, por exemplo. Então é muito comum eu manipular as fórmulas estruturais condensadas ao meu bel prazer, de acordo com o meu interesse, meu objetivo, de acordo com o jeito que eu quero olhar para aquela molécula. Então, nesse caso, se deu um destaque para a ligação dupla, mas também para esse hidrogênio do meio, tá? Então, isso é possível de ser feito.
Observe que aonde tem a ligação dupla, na fórmula condensada, a gente mantém, né, nesse traço duplo. Bom, aqui eu tenho uma fórmula estrutural tradicional de um composto com ligação tripla e na condensada, novamente, vai ficar HC, então esta ligação hidrogênio com carbono está implícita, né? A ligação tripla foi mantida, a representação CCH3. Bom, e existe também uma representação muito fácil de fazer, muito rápida, mais do que a condensada e que é muito utilizada porque ela permite a gente ter uma compreensão muito rápida da estrutura da molécula. Essas representações estruturais, elas têm um formato de zigue-zague. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma molécula de serotonina. Ela está todinha desenhada, a estrutura da molécula, sob uma representação em zigue-zague. Então, ela é uma fórmula estrutural, porém no tipo zigue-zague. Então, veja que interessante. Aqui nós temos átomos diferentes, né? Oxigênio, nitrogênio. Toda essa cadeia, essa estrutura em zigue-zague, ela representa carbonos. Então, a representação em zigue-zague, o que ela faz? Aonde tem carbono, eu substituo por vértices de uma figura em zigue-zague, certo? Então, neste vértice, eu tenho um carbono. Neste vértice, outro carbono. Neste, um carbono, 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 carbono. Então, assim, aonde eu tiver extremidade ou vértice nos traços que formam o zigue-zague, você tem que entender que ali está sendo representado um carbono. Então, o carbono vai ficar implícito nessa representação, tá? Os hidrogênios respectivos que são ligados aos carbonos também vão ficar implícitos. Então, cada zigue-zague, na verdade, está sintetizando a ocorrência de um carbono e os seus respectivos hidrogênios. Por que respectivos? Porque a quantidade de ligações químicas que faltam para o carbono completar 4 ligações é a quantidade de hidrogênios que estarão ligados e representados de forma implícita. Então vejam, as ligações simples, duplas e triplas são representadas por traços simples, duplos ou triplos, respectivamente. Os átomos são todos ligados usando traços em zigue-zague. Quando tem cadeia fechada, elas vão formar formas geométricas, como esse hexágono, esse pentágono. Os heteroátomos, os átomos que são diferentes de oxigênio, de carbono e hidrogênio, eles estão todos evidenciados, porque se não tiver escrito, eu não tenho como saber que é heteroátomo. Então, aqui apareceu o oxigênio, eu tenho que mostrar ele na fórmula. Apareceu o nitrogênio, eu tenho que mostrar ele na fórmula. Outro detalhe, apesar de que os hidrogênios ligados aos carbonos são normalmente eles não são escritos, né? Eles ficam subentendidos, os hidrogênios ligados aos heteroátomos, eles ficam explícitos, tá? Então, neste caso, o hidrogênio ligado ao oxigênio foi colocado, ao nitrogênio também. Então, é importante colocar os hidrogênios ligados ao oxigênio, enxofre, nitrogênio. Tudo que não estiver ligado ao carbono é explícito. Bom, vamos aprender um pouco melhor, vamos ver exemplos. Então, aqui a gente tem essa molécula de 4 carbonos. Então, como é que eu faço? Existe uma sistemática para aprender a representar em zigue-zague, né? E eu espero que você treine esse exercício, pratique ele para você saber como é a representação em zigue-zague, porque você vai encontrar muito ela nos vestibulares, no Enem, na vida acadêmica, é muito comum. Bom, então conta a quantidade de átomos que tem na cadeia, nesse caso nós temos 4 átomos de carbono. Para fazer a representação em zigue-zague, você coloca então 4 pontos em zigue-zague, vamos lembrar dos desenhinhos que a gente fazia na escola infantil, né? Daqueles desenhos em zigue-zague. E agora a gente vai juntar esses pontos. Como as ligações entre os carbonos são todas simples, nós vamos juntar por traços simples. E no final das contas nós temos esta representação. Olha que interessante. Este zigue-zague representa essa molécula. Então, daqui para frente, é importante que você saiba reconhecer
esse tipo de estrutura e esse tipo de estrutura como equivalentes. Então, essa estrutura em zigue-zague possui 4 carbonos. Ah, professor, mas como que eu sei disso? Veja, cada extremidade e cada vértice é um carbono. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. E em cada carbono, nós temos hidrogênios ligados. Então, por exemplo, este carbono da ponta, como só tem uma ligação simples com outro carbono, faltam ainda 3 ligações com hidrogênios. Então, para transformar isso para a fórmula estrutural tradicional, eu tenho que desenhar 3 átomos de carbono ligados a ele, de hidrogênio, melhor dizendo. Este carbono aqui do meio, ele já possui 2 ligações, ou seja, ele tem 2 hidrogênios, porque o total de ligações é sempre 4. Bom, vamos ver mais exemplos. Aqui a gente tem um composto de 3 carbonos na cadeia. Então, eu vou contar 1, 2, 3 pontos. Eu vou fazer 3 bolinhas, 3 pontos em zigue-zague. E aí agora nós temos o composto completo em zigue-zague. Lembra que a fórmula, a ligação oxigênio-hidrogênio, ela vai ser condensada. Então, eu tenho 3 pontos em zigue-zague, coloco um traço e a partir deste traço eu indico o grupo OH, tá? Então, o que nós temos nessa representação? Este vértice representa um carbono e os seus respectivos hidrogênios. Este vértice representa um carbono e os seus respectivos hidrogênios. Esse também. Esta ponta, ela não é carbono. Esta ponta é oxigênio ligado a hidrogênio. Então, esta pontinha aqui, ó, ela termina em OH. Ela não é carbono, tá bom? Bom, olha como fica a representação desses compostos cíclicos. Eu tenho 3 átomos de carbono e isso vai me dar um triângulo. Olha que bonitinho. Eu tenho 4 átomos de carbono e isso vai me dar um quadrado. Eu tenho 5 átomos de carbono e isso vai me dar um pentágono. Lembra que cada vértice é um carbono. Então, eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 carbonos. Eu tenho 4 vértices, eu tenho 4 carbonos. Eu tenho 5 vértices, eu tenho 5 carbonos. É importante que agora você possa reconhecer esse pentágono como um composto de 5 carbonos com seus respectivos hidrogênios. Lembrando que os hidrogênios ficam sempre subentendidos. Bom, vamos ver mais exemplos. Agora aqui a gente tem uma molécula 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para você desenhar a fórmula em zigue-zague, faz 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, faz essa contagem, coloca 5 pontos em zigue-zague, sempre. Aqui, entre o primeiro carbono e o segundo, você tem um traço duplo para representar essa ligação dupla. Entre os outros carbonos, os traços são simples, está vendo aqui, ó, tudo traço simples. No final das contas, você tem esta representação, tá? Então, essa representação, ela tem uma extremidade, 2 extremidades. Até aí já temos 2 carbonos. 1, 2, 3 vértices. Então, temos 2 extremidades, 3 vértices e um total de 5 carbonos, tá? Essa é a representação em zigue-zague. Só uma observação. Normalmente, quando eu tenho dupla ligação, o segundo traço, ele é feito um pouquinho menor que o traço principal da cadeia, tá? Então, nós temos o traço principal da cadeia e um segundo traço um pouquinho menor. Se você fizer de tamanho igual, tá tudo bem, ninguém vai reclamar. Mas é mais comum ele ser um pouquinho reduzido por uma questão estética. Bom, e nós temos representações mistas. Como assim mista? Representações que utilizam partes condensadas e partes em zigue-zague. Porque, como eu falei, a gente pode representar os átomos, as moléculas, melhor dizendo, da maneira como a gente quiser, desde que a gente mantenha a lógica da quantidade de ligações químicas dos elementos que participam. Por exemplo, carbono, 4 ligações, hidrogênio, 1 ligação, oxigênio, 2 ligações, nitrogênio, 3 ligações e por aí vai. Então, olha, este composto
ele está representado já de uma forma condensada e eu posso representá-lo, né, através de uma fórmula em zigue-zague, a gente já viu isso. Então, eu tenho 5 carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos no meu zigue-zague. Aqui eu tenho uma ligação dupla, então ela aparece novamente. Ou, de repente, nas pontas, nas extremidades, eu posso, porque eu quero dar um destaque para as extremidades, eu também posso representar os carbonos desenhados explicitamente com os seus hidrogênios condensados, tá? E se você quiser também descondensar um desses hidrogênios mostrando as suas ligações com os carbonos, você também pode. Porque veja, a manipulação das representações é de acordo com o seu uso, o seu interesse. Mas é importante que a gente saiba o que é uma fórmula condensada, o que é uma fórmula em zigue-zague e também saber manipular e mesclar essas representações numa representação global mista. Então essa é do tipo mista, que você usa partes em zigue-zague e o final da cadeia você está representando de fórmula condensada. Bom, olha só que interessante, né? Como é que a gente interpreta essa molécula, essa fórmula estrutural do limoneno, que tem uma representação mista, tanto em zigue-zague quanto condensada? Como é que eu entendo a quantidade de átomos de carbono dessa molécula? Bom, veja, os carbonos que estão explícitos é só você contar, nós temos 1, 2, 3. Os carbonos do zigue-zague, lembra, cada vértice do zigue-zague é um carbono, portanto, a contagem fica 1, 2, 3, então aqui é um carbono, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, no total, esta molécula possui na sua estrutura 10 átomos de carbono. Lembrando que esses daqui do zigue-zague estão subentendidos nos vértices da estrutura desenhada com seus respectivos hidrogênios. Bom, a serotonina, como a gente tinha falado, é um neurotransmissor associado ao estado de vigília, contentamento, as boas funções, né, do sistema digestório, motilidade intestinal, alegria, satisfação. A serotonina, ela faz um monte de coisa legal no nosso sistema nervoso. Bom, olha só a estrutura dela que bonitinha, né? Então nós temos aqui uma parte condensada, o hidrogênio ao nitrogênio, e o resto da estrutura nós temos a representação em zigue-zague. Quantos carbonos será que tem nessa estrutura? Vamos ver. Então, ó, novamente, cada vértice é um carbono. Então vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, nós temos 10 carbonos nessa estrutura, tá? Lembrando que aqui tem uma ligação dupla, aqui também e aqui também. Bom, falando de fórmulas em zigue-zague, agora a gente vai entender melhor uma molécula que é muito especial na química orgânica, que tem um nome especial que se chama benzeno, e nós vamos entender por que ela é tão especial assim. Bom, o benzeno ele se trata de um anel de 6 carbonos ligados com ligações intercaladas entre simples e dupla. Tá vendo aqui? Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Esta molécula possui um total de 6 hidrogênios também. Então, olha que bonitinha, que harmônica. 6 carbonos, 6 ligações intercaladas entre dupla simples na cadeia carbônica fechada e um total de 6 hidrogênios ligados a esses carbonos. Olha que lindo! A fórmula condensada, nós temos então um hexágono com representações de duplas ligações intercaladas. E na fórmula molecular, nós temos C6H6. Veja, essa molécula em especial, quimicamente falando, ela tem uma boa estrutura e uma boa estabilidade química. Então, a natureza, né, os seres vivos biológicos, se valem da estrutura do benzeno para produzir vários compostos químicos importantes, que têm uma importância biológica, né? A gente vai até ver exemplos disso.
Então, a gente vai encontrar benzenos e seus derivados no petróleo, a gente vai encontrar derivados dessa estrutura cíclica de 6 carbonos com duplas e simples intercaladas em aminoácidos, em neurohormônios, em hormônios. Ela é muito relevante, de ampla utilização na natureza, esse anel de 6 carbonos, tá? Por isso a sua importância. Bom, mas olha só que interessante, o fato de ter uma dupla e simples intercalada faz com que essa dupla não fique fixa no anel. Então essa dupla ligação, ela, na verdade, ela sai desse carbono e vai para o outro no momento subsequente. E então, olha só, esta representação, ela é irmã gêmea desta representação. Por quê? Porque a dupla ligação que estava aqui, ela, num segundo momento, ela parte para cá. Essa dupla vem para cá, essa para cá e essa para cá. Então, a dupla ligação, ela não fica estática exatamente entre dois carbonos. Não, ela caminha no anel. Então, representar o benzeno desta forma e desta forma são duas estruturas equivalentes, né? Então, quando você tira uma foto do benzeno, a dupla ligação, né? Você diz que ela está localizada aqui entre esses dois carbonos, mas no segundo momento, aquela dupla ligação já não está mais ali, ela está entre os dois outros átomos de carbono. Então, de forma intercalada, como se elas estivessem girando no anel. Bom, esse fenômeno ele é chamado de ressonância e ele foi identificado no composto do benzeno, né? Então, na verdade, quando a gente desenha a dupla ligação localizada, a gente está limitando um fenômeno que é o fato de que essa dupla ligação ela não fica estática, localizada entre dois carbonos, ela fica girando no anel. Bom, então representar assim, colocando de forma estática, localizando a dupla ligação, não está errado do ponto de vista didático, né? Nós utilizamos esse tipo de representação localizando a dupla, porém existem representações que refletem essa ressonância, ou seja, o fato de que a dupla ligação fica girando no anel, né? Então, esse pontilhado circular reflete isso, né? Então, eu posso representar assim, localizando a dupla, não está errado. Mas, se eu quiser dar uma ênfase ao fenômeno da ressonância, ou seja, o fato de que essa dupla fica girando no anel, eu posso pontilhar aqui como se tivesse uma dupla ligação em todas as ligações. Por quê? O pontilhado é como se tivesse a ligação ali e também no vizinho ao mesmo tempo. Então, você tem um efeito onde essa dupla ligação ela é distribuída no anel todo, né? E uma outra representação que é muito comum e talvez a mais utilizada é a dessa colmeia de abelha. Então, você faz um hexágono e dentro você coloca um círculo, e este círculo representa a ressonância da molécula de benzeno. O que é ressonância? O fato do benzeno ter 6 carbonos e as duplas estarem intercaladas, duplas e simples, então esta dupla ela não fica localizada, ela gira no anel. Então, ao girar no anel, você não pode dizer aonde ela está, porque ela está girando, né? Então, todas as ligações elas têm caráter intermediário, uma força de ligação intermediária entre uma dupla e uma simples. E eu represento melhor isso quando eu desenho uma esfera, onde eu digo que as duplas não estão fixas, mas sim girando no anel. E esta esfera, ela então me conta que o benzeno sofre um fenômeno de ressonância, ou seja, as duplas e simples intercaladas giram no anel, fazendo com que, no final das contas, o efeito da ligação dupla fica distribuída no anel todo. Então, essa representação ela é chamada de híbrido da ressonância. Híbrido é a mistura das duas formas de ressonância. Então, você tem
esta forma e esta forma. Quando você mistura as duas, você tem aquilo que a gente chama de híbrido da ressonância. Então, eu represento ele com um círculo no meio do hexágono. Bom, então nós temos essa representação de fórmula estrutural do benzeno e também das fórmulas condensadas. Lembrando que eu localizo, essa aqui é uma representação em zigue-zague, nesta eu localizei a dupla, nesta eu localizei a dupla, elas são representações similares. E quando eu quero dizer que essas duplas não estão fixas, como neste caso, mas sim girando, né, no anel, eu coloco um círculo. Então, esta representação aqui, onde eu tenho um círculo, ela é um híbrido da ressonância, ou seja, ela é uma mistura desta representação com esta. E ela, na verdade, é a representação que diz que essa molécula tem essa ressonância. Bom, então uma curiosidade bem importante é que o Kekulé, esse cientista que descobriu então, né, que trouxe ao mundo essa estrutura do benzeno, ele conta que ele estava debruçado nessa tarefa de descobrir a fórmula estrutural do benzeno. Eles já conheciam o composto e as suas propriedades, mas não tinham descoberto ainda a fórmula estrutural. Então o Kekulé, ele acabou sonhando, né, nessa empreitada, ele acabou sonhando com uma cobra mordendo o próprio rabo. Então isso para ele, esse sonho místico, acabou trazendo uma ideia de um composto circular, de um composto cíclico. E a partir desse sonho, ele teve uma epifania, uma eureka, e falou assim, este composto, o benzeno, ele é cíclico. Olha que interessante, né? Um sonho místico, fantasioso, trouxe a ele uma representação que é aceita até hoje do composto cíclico de 6 carbonos. Bom, e aí olha só, o composto de 6 carbonos com ligações duplas e simples intercaladas que sofre o processo de ressonância é classificado como anel aromático. Então, o benzeno possui um anel aromático. Essa palavra aromático se refere, então, ao anel de 6 carbonos que tem ressonância entre duplas e simples ligações intercaladas. Então, todos os compostos que possuem em sua estrutura o anel aromático serão chamados e classificados como compostos aromáticos. Então, lembra que a gente estudou classificação de cadeias carbônicas? Pois bem, essa é mais uma nova forma de classificar cadeias carbônicas. Então, cadeias carbônicas que possuem anel benzênico ou anel aromático também podem ser classificadas como cadeias aromáticas. Então, a gente vai ver alguns exemplos de cadeias aromáticas. Essa é uma cadeia mista, né, que tem parte aberta e parte cíclica. A parte cíclica é um anel aromático. A gente chama ela de ácido benzoico e ela é muito utilizada na indústria como um conservante de alimentos. Essa é uma outra cadeia mista, mas é um composto aromático porque possui benzeno, né? Esse anel aromático de 6 carbonos. É a adrenalina. Acho que vocês conhecem a adrenalina quando vocês têm medo de alguma coisa, ou está precisando correr, ou se empolga com alguma coisa, a adrenalina cai na circulação sanguínea, ativando a nossa eficiência muscular para a gente correr, fugir, gritar, fazer coisas em situações de estresse, por exemplo. Então, a adrenalina tem um anel aromático, portanto, ela é um composto aromático. Esse daqui é o aspartame, né? É um adoçante artificial usado em vários produtos ultraprocessados, não recomendamos, tá? Existem riscos associados à saúde, né? Pesquisas apontando que o aspartame não faz bem à saúde, então é melhor comer comida de verdade sem adoçantes artificiais, mas ele tem um anel aromático, portanto ele é um composto aromático. E aqui nós temos o cresol, que também é um composto aromático, ele é empregado na formulação da creolina, que é um composto bactericida, né? Desinfetante forte, utilizado para limpeza, tá? Aqui, olha, do ponto de vista da nutrição, existem muitos aminoácidos, né, que fazem parte das nossas proteínas que têm
anéis aromáticos, né? Esses anéis aí de 6 carbonos com duplas intercaladas. Então, são aminoácidos chamados de aromáticos, por exemplo, fenilalanina, tirosina, triptofano, e que estão presentes na comida de verdade, né? Quando a gente come arroz, feijão, legumes, a comida de verdade possui esses aminoácidos que são fundamentais para a nossa saúde. Bom, então é isso. Bons estudos para vocês. Espero que você pratique a representação em zigue-zague, condensada, para você se habituar a ler e interpretar esses compostos quando você encontrar, tá bom? Então, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.